Olá, pessoal, tudo bom? Eh, Nós vamos fazer uma revisão geral da prova de integração regional e eu quero começar com uma pergunta provocadora, que está no centro dessa avaliação, né? Se a União Europeia vive crises recorrentes, por que ela é ainda usada como modelo ideal para julgar todos os outros processos de integração regional? Quando estudamos integração, existe uma tendência quase automática de colocar a União Europeia no topo de uma escada evolutiva. Aí olhamos para o Mercosul, a Unasul, a ASEAN, a União Africana, a área de livre comércio continental africana, né? Ou o próprio USMCA, e perguntamos por que eles não chegaram ao nível de supranacionalidade da União Europeia. Mas essa pergunta pode estar errada desde o começo. A pergunta melhor seria: que tipo de regionalismos cada região produz a partir de sua história, de suas assimetrias, de seus conflitos, de seus objetivos e de sua relação com a soberania? Então, guardem esta frase: a integração regional não é uma escada única, é uma família de experiências históricas distintas. A União Europeia é uma referência comparativa importante, tem instituições fortes, direito regional denso, mercado comum, parlamento, comissão, Tribunal de Justiça, Banco Central, moeda comum, para a parte dos membros, é claro, mas ela não é uma regra universal. E aqui aparece o ponto que atravessa toda a prova. Comparar não é copiar. Comparar é entender semelhanças, diferenças, limites e especificidades. Vamos percorrer 6 blocos, né? Alguns dos principais blocos que a gente tocou ao longo desse semestre. Primeiro, a União Europeia como referência, né? Mas não como exemplo a ser seguido, e como experiência, e também passa por crises. Segundo, a América do Sul, com o Mercosul, Unasul, ProSul, e o Consenso de Brasília. Terceiro, as sopas de siglas latino-americanas, como a LAUC, a LAD, a UCAUEA, as opacas JSA, como já vimos anteriormente. Saibam bem o significado de cada uma dessas siglas. Quarto, USMCA e os limites de um regionalismo de livre comércio sob assimetria. Quinto, ainda temos mais dois conjuntos, que é a ASEAN e o pragmatismo asiático. E sexto, por fim, a África, com a União Africana, a Zona Continental de Livre Comércio da África, a Agenda 2063. E sempre com permite vir, né, para todos esses grupos. Isso para vocês, né, é, que estão fechando o curso, porque a integração regional é uma das áreas em que mais se repete um vício de análise, o eurocentrismo. E aí a gente retoma aquele autor que a gente viu na primeira parte do curso, Bressane Luiz, que vocês leram, faz exatamente essa crítica, né, de superar o eurocentrismo, que isso não significa jogar fora a teoria europeia, claro, e sim dialogar criticamente com ela, levando em conta os contextos, as motivações e as tradições teóricas de cada região. Guardem esse verbo de mastigar, não copiar e nem rejeitar. É o fio que costura toda essa compreensão, né, dos blocos de integração regional. Bom, um dos pontos que vai cair na prova é justamente a questão da União Europeia. Tem países mais institucionalizado, como já vimos, de integração regional contemporânea, que combina dimensões econômicas, jurídica, política e social, e não é só na área de livre comércio. É uma ordem regional complexa. Mas a primeira coisa é entender que ela não é uma trajetória linear de sucesso. É também uma experiência de crise. Lembra do texto que a gente viu. Se a União é tão institucionalizada, por que ainda há crises que ocorrem na União Europeia? Porque a integração profunda também produz vulnerabilidade profunda. Essa é uma das respostas importantes. Quando os Estados transferem competências, abrem fronteiras, compartilham moeda e conectam economias, eles passam a depender mais uns dos outros. A integração cria ganhos, mas também cria risco de contágio. O texto de Frank Schinoffman sobre as crises do euro e do espaço Schengen é a chave aqui. As duas começam parecidas.
choques externos, falhas funcionais, conflitos distributivos entre governos e alta politização, mas terminaram diferentes. A crise do euro levou a mais aprofundamento institucional, como a gente viu em relação ao próprio Banco Central Europeu, o fortalecimento do euro, enfim, e a destino de não. A gente viu toda essa crise migratória na Europa, né? Por que a crise do euro a integração e a destino de não? A resposta destino ao fim passa por dois elementos: interdependência transnacional e capacidade internacional. Sucedido muitíssimos bancos da soberania espírita e havia uma instituição supranacional, o Banco Central Europeu, que cria fundos de resgate, supervisão bancária e coordenação macroeconômica. Em Change, a interdependência era real, mas os Estados conseguiam retomar o controle das fronteiras com mais facilidade, ou seja, os elementos supranacionais eram mais fortes, né? A Frontex não tinha, naquele momento, o peso do Banco Central. Até hoje não tem também, de fato, mas a gente vê que ela vai passar por uma transformação também. Desintegração. Às vezes a crise produz mais integração, às vezes fechamento nacional e fragmentação. Isso é importantíssimo de se destacar e cuidado com fugir disso. Reparem nesse argumento. Não é que os europeus sejam mais competitivos por natureza. É que no meio, sair custava caro demais. Abandonar a moeda comum significaria pânico bancário fundamentais ao colapso de dívidas. Diante desse custo, existe direitoria menos pior. Era melhor vamos recuar do que vamos dar passos atrás. Deixou de cancela na carteira, extremamente juros. Ninguém nunca sabe. Essa pressão simplesmente não era controle nacional, mesmo a origem de crise, incentivos opostos, resultados opostos. A própria acaba por ser. Para Chile, enfim, as crises do euro existem em coisas semelhantes, mas resultados distintos. É, a União Europeia sempre aprofunda a integração diante de qualquer crise. Importa identificar as condições, interdependência, custo de saída, capacidade supranacional, liderança e distribuição de custos. Tudo isso tem que ser observado para avaliar quando uma crise produz mais integração e estabilização. Veja, no caso bem atual, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, negociado por mais de 25 anos, entrou em aplicação provisória em um acordo interino em 1º de maio de 2026, criando uma zona comercial de cerca de 700 milhões de pessoas. Mas repare a sutileza. O acordo pleno ainda depende do Parlamento Europeu e de um conhecido Tribunal de Justiça da União Europeia. 5 Estados-membros se opuseram: França, Polônia, Holanda, Áustria e Hungria. Ou seja, a Alemanha decidiu com 5 decisões tanto essa já enfraquece a União Europeia se define. Ou seja, ainda que a União Europeia tenha esses separações, significamos que os estados ainda se é muito importante e central dessa integração regional. Então, você mostra, é, tipo, dizer, esse acordo mostra que, na verdade, então, então, se a gente para pensar, se esse acordo mostra que não era perna forte, em termos de integração, gente, e a América do Sul ela é forte ou fraca, em termos de integração.
A gente tem que olhar algumas nuances em relação a isso. Em relação a gente vê essa delegacia tem consegue negociar para fora, mas segue enfrentando para dentro do grupo dilemas de coordenação. Olha que interessante. A União Europeia, internacionalmente, não conseguir essa força na hora de negociar um acordo, puxar um acordo que fosse mais interessante para si. Já o Mercosul também né, conseguiu estipular mesmo a gente vendo as assimetrias entre o Banco Branco e o Banco Mercosul, também conseguimos resguardar os interesses que eram extremamente importantes para a gente, mas na hora de internalizar, a gente vê que o sistema de internalização da União Europeia, por ser um bloco maior também, que lhe conferia mais força na análise de negociação, também me trouxe mais desafios de internalização. Eu vou seguinte entrar aqui no Mercosul. O SUS só tem de falta de integração ou de acesso de organizações com baixa coordenação? O que vocês achariam para essa pergunta? E o que eu digo é, vamos olhar a região. Vamos no México, de organismos Mercosul, da Sul, que poderia dizer que foi feita, mas ainda, formalmente, ela ainda existe ali. Da Sul, que é México, esse vai ser uma Sul, Comunidade Andina, Pacífico, PCE, são de outras iniciativas, como iniciativas de infraestrutura, se a gente pega desde a IXA, para construir para corredores oceânicos, presidenciais, pelo CELAC, por exemplo, e a gente disse levar para o texto de Mariana durante esse longe institucional funciona como ferramenta política. E os governos se muito e suas estratégias, ficando com isso já profundamente em compromissos vinculantes. Sempre ruim, e a resposta é não necessariamente. Várias organizações podem gerar complementariedade, um bloco cuida de comércio, cultura, outros de defesa. O problema é quando a sobreposição vira fragmentação. Desmonta o processo para criar outro mais alinhado ideologicamente. E as instituições deixam de acumular capacidade, sendo abandonadas a cada tempo. É que Mariano Ribeiro chama de integrar funcional, não participar de mas ao mesmo tempo, chega também são os lugares. A gente tem esses lugares. Olá, pessoal, tudo bom? É, nós vamos fazer uma revisão geral da prova de integração regional e eu quero começar com uma pergunta provocadora que está no centro dessa avaliação. Né? Se a União Europeia vive crises recorrentes, por que ela é usada como modelo ideal para julgar todos os outros processos de integração regional? Quando estudamos integração, existe uma tendência quase automática de colocar a União Europeia no topo de uma escada evolutiva. Aí olhamos para o Mercosul, a Unasul, a ASEAN, a União Africana, a área de comércio continental africana, né? Ou o próprio USMCA, e perguntamos por que eles não chegaram ao nível de supranacionalidade da União Europeia. Mas essa pergunta pode estar errada desde o começo. A pergunta melhor seria: que tipo de regionalismos cada região produz a partir de sua história
de suas assimetrias, de seus conflitos, de seus objetivos e de sua relação com a soberania. Então, guardem esta frase. A integração regional não é uma escada única, é uma família de experiências históricas distintas. A União Europeia é uma referência comparativa importante. Tem instituições fortes, direito regional denso, mercado comum, parlamento, comissão, Tribunal de Justiça, Banco Central, moeda comum, para a parte dos membros, é claro, mas ela não é uma regra universal. E aqui aparece o ponto que atravessa toda a prova. Comparar não é copiar. Comparar é entender semelhanças, diferenças, limites e especificidades. Vamos percorrer seis blocos, né? Alguns dos principais blocos que a gente tocou ao longo desse semestre. Primeiro, a União Europeia como referência, né? Mas não como exemplo a ser seguido, e como experiência, e também passa por crises. Segundo, a América do Sul, com o Mercosul, Unasul, ProSul, no Consenso de Brasília. Terceiro, a sopa de siglas latino-americanas, como a LAUC, a LAD, a UCAUEA, as opacas JSA, como já vimos anteriormente. Saibam bem o significado de cada uma dessas siglas. Quarto, USMCA e os limites de um regionalismo de livre comércio sob assimetria. Quinto, ainda temos mais dois conjuntos, que é a ASEAN e o pragmatismo asiático. E sexto, por fim, a África, com a União Africana, a Zona Continental de Livre Comércio da África, a Agenda 2063. E sempre como permite ir, né, para todos esses grupos. Para vocês, né, é, que estão fechando o curso. Porque a integração regional é uma das áreas em que mais se repete um vício de análise, o eurocentrismo. E aí a gente retoma aquele autor que a gente viu na primeira parte do curso, Bressanio Luiz, que vocês leram, faz exatamente essa crítica, né, de superar o eurocentrismo, que isso não significa jogar fora a teoria europeia, claro, e sim dialogar criticamente com ela, levando em conta os contextos, as motivações e as tradições teóricas de cada região. Guardem esse verbo, de mitigar, não copiar e nem rejeitar. É o fio que costura toda essa compreensão, né, dos blocos de integração regional. Bom, um dos pontos que vai cair na prova é justamente a questão da União Europeia. Tem países mais institucionalizado, como já vimos, de integração regional contemporânea, que combina dimensões econômicas, jurídica, política e social, e não é só na área de livre comércio. É uma ordem regional complexa. Mas a primeira coisa a entender é que ela não é uma trajetória linear de sucesso. É também uma experiência de crise. Lembra do texto que a gente viu. Se a União é tão institucionalizada, por que ainda há crises que ocorrem na União Europeia? Porque a integração profunda também produz vulnerabilidade profunda. Essa é uma das respostas importantes. Quando os Estados transferem competências, abrem fronteiras, compartilham moeda e conectam economias, eles passam a depender mais uns dos outros. A integração cria ganhos, mas também cria risco de contágio. O texto de Frank Schinoffman sobre as crises do euro e do espaço Schengen é a chave aqui. As duas começaram parecidas: choques externos, falhas funcionais, conflitos distributivos entre governos e alta politização, mas terminaram diferentes. A crise do euro levou a mais aprofundamento institucional, como a gente viu em relação ao próprio Banco Central Europeu, o fortalecimento do euro, enfim, e a de Schengen não. E a gente viu toda essa crise migratória na Europa, né? Por que a crise do euro a integração e a de Schengen não? A resposta da Schmalfin passa por dois elementos: interdependência transnacional e capacidade internacional. Sucedido muitíssimos bancos da soberania espírita e havia uma instituição supranacional, o Banco Central Europeu, que cria fundos de reserva, supervisão bancária e coordenação macroeconômica. O Change
A interdependência era real, mas os Estados conseguiam retomar o controle das fronteiras com mais facilidade, ou seja, os elementos supranacionais eram mais fortes, né? A Frontex não tinha, naquele momento, o peso do Banco Central, que até hoje não tem também, de fato, mas a gente vê que ela vai passar por uma transformação também. Integração. Às vezes a crise produz mais integração, às vezes fechamento nacional e fragmentação. Isso é importantíssimo de se destacar e cuidado com fugir disso. Reparem nesse argumento. Não é que os europeus sejam mais competitivos por natureza. Concluir, sair custava caro demais. Abandonar a moeda comum significaria pânico bancário, fuga de capitais e colapso de dívidas. Diante desse custo, o fim de vira também menos pior. Era melhor vamos recuo do que vamos dar passos atrás e deixou de cancela da bandeira o dele sai. Então, pressão simplesmente era o controle nacional, mesmo a origem de crise, incentivos e resultados opostos. Para a China, enfim, as crises do euro existem em coisas semelhantes, mas resultados distintos. É, a União Europeia sempre aprofunda a integração diante de qualquer crise. Importa identificar as condições, interdependência, custo de saída, capacidade supranacional, liderança e distribuição de custos. Tudo isso tem que ser observado para avaliar quando uma crise produz mais integração e estabilização. Veja, no caso bem atual, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, negociado por mais de 25 anos, entrou em aplicação provisória em um acordo interino em 1º de maio de 2026, criando uma zona comercial de cerca de 700 milhões de pessoas. Mas repare a sutileza. O acordo pleno ainda depende do Parlamento Europeu e de um parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia. 5 Estados-membros se opuseram: França, Polônia, Irlanda, Áustria e Hungria. Ou seja, a União Europeia decidiu com 5 decisões essa já enfraquece a parede na Europa de se refere. Ou seja, ainda que a União Europeia tenha espaços supranacionais significantes que são dos Estados esse é muito importante e central dessa integração regional. Então, você mostra, é, tipo, dizer, esse acordo mostra que, que a verdade então, então, se a gente para pensar, se esse acordo mostra que a União Europeia é forte, em termos de integração, gente, e a América do Sul é forte ou fraca, em termos de integração. A gente tem que olhar algumas nuances em relação a isso. E vai passar, a gente vê que negocia, consegue negociar para fora, mas segue enfrentando para dentro do bloco dilemas de coordenação. Olha que interessante. A União Europeia, internacionalmente, não conseguir essa força na hora de negociar o acordo, puxar um acordo que fosse mais interessante para si. Já a Mercosul também não conseguiu instituir isso. Mesmo a gente vendo as assimetrias entre o Banco Branco e o Banco Mercosul, também conseguimos resguardar os interesses que eram extremamente importantes para a gente, mas na hora de internalizar, a gente vê que o sistema de internalização
A União Europeia, por ser um bloco maior também, que lhe conferia mais força na análise de negociação, também me trouxe mais desafios de internalização. Eu decidi entrar aqui no Mercosul. O SUS só tem de falta de integração ou de acesso de organizações com baixa coordenação? O que vocês achariam para essa pergunta? E o que eu digo é, vamos olhar a região. Vamos uma múltipla de organismos Mercosul, na Sul, que podemos dizer que foi extinta, mas ainda normalmente ela ainda existe ali. Eu sei que é mais, esse vai se manter assim, comunidade indígena, Pacífico, PCE, são de outras iniciativas, como iniciativas de infraestrutura, se a gente pega desde a ISA para conseguir para corredores oceânicos, né, residenciais, tendo CELAC, por exemplo, e a gente te disse levar para o texto de Mariana, que esse grande institucional funciona como ferramenta política. E os devidos suas estratégias, ficando com isso já profundamente compromissos vinculantes. Sobre mim, a resposta é não necessariamente. Várias organizações podem gerar complementariedade, um bloco cuida de comércio, cura, outros de defesa. O problema é quando a sobreposição vira fragmentação. Desenvolve um processo para criar outro mais alinhado ideologicamente. E as instituições deixam de acumular capacidades, sendo abandonadas ao cair. É que Mariano Ribeiro chama de integrar funcional, para participar de vários blocos ao mesmo tempo, chega a ter são dos lugares. A gente